Olá, amigos e amigas do programa Fórum 11:30. Começa agora mais uma edição do programa neste sábado, 21 de novembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo e estou aqui para dizer que hoje a gente traz para você, atendendo a pedidos, os melhores momentos da entrevista realizada esta semana com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então você pode assistir aos trechos aí selecionados por nós, por mim e pelo Rovai. E tem aí embaixo o link para assistir a entrevista completa. Então deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Quem puder, seja membro e um ótimo final de semana para todos vocês. Até! Esse processo que está ocorrendo do Trump com o Biden, no caso do Brasil, foi aberto. Eles aqui se mostram bastante indignados. Mas em 2014, no final da eleição, novembro, o que acontece? O PSDB do Aécio resolve pedir recontagem de votos. E tem a recontagem. Tem a recontagem, se prova que nada ocorreu. Não bastasse isso, né? Isso o próprio Aécio vai ser pego, gravado, na questão lá da relação dele com o grupo aquela JBS. Do JBS, isso mesmo. Ele é pego gravado dizendo que era para usa aquela palavra, né, que se usa no cotidiano no Brasil para sacanear os petistas, que ele tinha pedido a recontagem e ia criar todas as espécies de problemas. E ele cria. E é importante que se diga, antes do resultado da eleição, num dos programas, eu sabia até a data e a hora, num dos programas da Rede Globo, da Globo News, aliás, da Globo News, num deles, o Merval diz o seguinte: ela vai sofrer impeachment. Antes do resultado estar completamente apurado. Ou seja, eleita a presidenta Dilma, ela sofrerá impeachment. Ou seja, 2015 é a história da desestabilização política feita através de vários movimentos, tanto a mídia tradicional, como todos os mecanismos que tinham à disposição para desestabilizar. E é nisso que eu falo que eu sou uma pré-estreia desses processos que ocorreram em outros locais, inclusive hoje sendo estudados, no caso, por exemplo, das chamadas revoluções coloridas. A Globo pega e esquece que criou uma crise política de grande envergadura em 2015, né? Eles mesmos colocaram o nome de pautas-bombas. Eu saí do governo na hora que eles votam o meu impeachment, em 7 de abril de 2016, eu saio do governo. É óbvio que eu vou só sair concretamente no dia 6 de março, mas meu governo está suspenso na hora que votam o meu impeachment. E, a partir daí, a crise política ela tem esse componente, desde 2015, esse componente de destruição e de não investimento econômico, de paralisia econômica. Então, eles criam uma crise política que tem consequências econômicas que vão perdurar. Por quê? Porque o golpe, sobre mim, é para que a gente tenha uma austeridade constitucional. No dia seguinte que eu saí, começa a votação do teto de gastos. É só olhar. E o que é o teto de gastos? É a constitucionalização de uma certa política econômica de não investimento, não crédito e de criminalização de todos os investimentos públicos. É isso que é. E o que hoje explica a situação que nós estamos é a continuidade, não só a continuidade, é a vitória disso, a vitória em relação ao que era a nossa política anterior. É uma vitória. E aquilo do Pato Amarelo, vocês lembram do Pato Amarelo? Sim. O Pato Amarelo
lá no meio da Paulista, que era, talvez, a maior prova de sincericídio que eu conheço. Porque o Pato Amarelo dizia o seguinte: há uma crise política, que, obviamente, é uma crise econômica, logo na sequência. Nós não queremos pagar o pato. Qual é o pato que ele não quer pagar? Não quer pagar o pato de que eles tenham qualquer aumento de impostos. E aí nós estamos numa questão gravíssima no Brasil e no mundo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma saída do Estado como um ator substantivo e protagonista. Como é que um Estado se torna mínimo? Reduz imposto. Então, você olha naquele livro do Piketty, é interessantíssimo. O Piketty mostra que de 1950 a 1980, até a Revolução Conservadora da Thatcher e do Reagan, o imposto sobre os 10% mais ricos, imposto de renda, alíquota, sobre os 10% mais ricos nos Estados Unidos e no Reino Unido, era acima dos 80%. Na França e na Alemanha, era acima de 60%. Não é, portanto, uma questão vamos dizer assim, da maior superioridade moral desses países o ter amealhado uma riqueza social relativamente interessante, porque foi financiada pelo conjunto da população desses países. Não é nada moral, é algo economicamente claro, tributava-se os mais ricos. Então, você tem aqui no Brasil um horror a imposto. Horror. Que é defendida, inclusive. Eu lembro quando eu tentei passar aumento de imposto em 2015, né? Eu tentei voltar com a CPMF e tentei juros sobre capital próprio e esbocei um aumento da tributação do patrimônio maior, né? Do patrimônio, não, das heranças. Esbocei. Essa daí sequer aceitaram, dizendo que nós já tínhamos tentado no governo Lula, no mesmo período, era mentira. Deram uma interpretação oportunista para isso. O juros sobre capital próprio desconsideraram. Né? E, obviamente, o que era o pato amarelo? O pato amarelo era não queremos pagar o pato nesse conflito distributivo fundamental que toda a crise acarreta. Ou seja, nós não contribuiremos que se coloque nas costas do povo brasileiro responder por isso. Nós, os grandes, os que têm da onde tirar, não compartilharemos com vocês. Que é sistematicamente o que fazem. É muito importante que isso tenha ocorrido no Brasil. Não é só das candidaturas trans, não. Acho que é das candidaturas trans, das mulheres negras. Eu acho que é muito importante a eleição das mulheres negras, o aumento também da eleição de negros, né? E acho que isso é uma questão que nós temos de discutir. Muita gente fala diminuindo sobre o problema identitário. Eu não acho que a candidatura da mulher negra, dos trans e dos negros, né, e das mulheres, seja uma questão identitária. Eu quero contar uma pequena historinha que, para mim, foi muito... Nunca esqueci na vida. Escrevi sobre isso ontem, presidenta Dilma. Foi um texto exatamente isso, usando identitário como a senhora... eu li esse texto. Eu li. Mas eu quero contar uma história que é assim. Eu fui presa em 70. E depois de ir para a Operação Bandeirante, eu fui para o DOPS. E como tinha mais homem nesse momento do que mulher, ali no DOPS, porque variava muito, não é que só prendia homem, não, né? Eu fui presa com muitas mulheres. Mas naquele momento
tinham 5 mulheres. Em vez da gente ir para uma cela, nós fomos para o que era uma espécie de solitária que existia. E na cela ao meu lado tinha um senhor. Para mim era senhor, eu tinha 20 anos e ele devia ter uns 40 e poucos, que era o Jacó Gorender. Jacó Gorender. E aí, o Jacó Gorender estava indignado porque ele estava escrevendo um livro dele, clássico, que é sobre o escravismo colonial. E uma das coisas que nós perguntamos para ele, porque estava eu e uma outra companheira, que era da ALN, nós perguntamos para ele por que ele tinha escrevido, por que era escravismo. Eu quero lembrar, nós tínhamos 20 anos. Por que era escravismo colonial que ele estava interessado, posto que no Brasil imperava o capitalismo? E ele deu para mim uma resposta que eu nunca vou esquecer. Ele disse para mim o seguinte: olha, as relações escravistas de produção são fundadoras do Brasil. Nós superamos o escravismo, sim. Do ponto de vista econômico, você não tem, rigorosamente falando, o modo de produção escravista no Brasil em região alguma. Mas você não superou, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista ideológico, muitas das características do escravismo. Entre elas, a mais importante é o fato de que a questão racial é uma questão extremamente importante no Brasil. Ela integra a estrutura principal da relação entre as diferentes forças sociais. Pobre no Brasil é negro. Eu acrescento, e nunca vou esquecer isso do Jacó, que foi, portanto, extremamente esclarecedor. Não é identitário a questão racial. A questão racial é uma questão estruturante. A questão da mulher também não é identitária. A questão do patriarcalismo é uma questão estruturante. O fato da gente ganhar menos, o fato da violência ser sobre nós, o fato... O meu golpe não foi só porque eu era mulher, foi sobretudo porque queriam enquadrar o Brasil. Agora, a linguagem do golpe, ela é uma linguagem que utiliza enormemente, né, todos os preconceitos contra a mulher. Misógino. Misógino, mas num limite de misoginia estarrecedor. Sim. Porque integra, é estrutural, é isso que você falou ali ontem, no seu artigo. E mais, a questão trans-idem, porque é a questão da sexualidade e da reprodução. Então, tudo que se chama questão identitária, ela encobre todas as relações de desigualdade que existem na sociedade. E aqui no Brasil, você não pode falar, olha, a desigualdade entre pobres e ricos. O critério é renda. Não é, não. Que critério é renda? O critério é renda, é raça, não é só renda e riqueza. É raça, é feminino, é gênero, e também é sexualidade, porque a sexualidade exclui. Uhum. Trans se exclui. Trans, no Brasil, está naquela fase que ainda é caso de polícia. Né? Então, você tem essa estrutura, e eu acho que quando você tem maior número de trans, maior número de mulheres, maior número de negros, é algo que mostra que tem, hoje, um grande espaço de luta por ser reconhecido, por ocupar um espaço político que é fundamental. Então, eu quero dizer que, para mim, talvez não, eu considero que é o melhor resultado dessas eleições. O avanço dessas eleições é essa representação maior. O maior momento de ruptura foi quando a gente questionou a questão dos spreads. Não foi da taxa de juros só que nós questionamos, foi a Selic, igual eles contavam. Foi uma disputa, que não era a Selic a questão. Como não é a Selic. A questão é como é possível, num país como o Brasil,
os bancos colocarem em cima da taxa de juros uma taxa tão abusiva como aquelas que se cobra, por exemplo, para se emprestar dinheiro para a indústria, para se emprestar dinheiro para o comércio, para o pequeno comércio. Como é possível eles cobrarem a taxa astronômica de juros que cobram do cartão de crédito? Nenhum país tem isso. Então, como o Brasil possui bancos públicos, nós questionamos os bancos qual era a explicação para ter taxas acima da Selic de 300%, de 400%. Em qualquer outro país seria preso por, sabe? Por absoluta, né, ambição desmedida para obter lucros. Quando nós abaixamos os spreads, eles foram obrigados a acompanhar. Nós obrigamos eles a baixar, nós baixamos e eles são obrigados a acompanhar. Eu acho que, como a gente tem de entender como é que é a questão da construção da elite econômico, político, financeira do Brasil, ela tem uma articulação forte com o setor financeiro. Aliás, hoje no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é de forma escrachada. E com um quadro de oligopolismo violento. Você tem aqui no Brasil duas situações absurdas de oligopólio. Duas. Uma é essa do setor financeiro, uma concentração bancária inadmissível. Porque essa concentração bancária permite que aqui, antes da financiarização, o crédito privado é algo que não é utilizado para você expandir a economia. Até o setor privado precisa do crédito público, porque senão ele não toma empréstimo. Não há investimento em infraestrutura de longo prazo sem crédito público, porque ninguém vai cobrar 6% de juros ao ano. E se não cobrasse 6%, 7% de juros ao ano, não é viável um empreendimento de infraestrutura. Ele não é viável, ele não se paga assim. Então, aqui no Brasil, você tem esse oligopólio financeiro e tem o midiático. Uhum. O oligopólio financeiro, ele argumenta que você quer destruir a economia se você tocar nele. O midiático diz que você está tentando fazer censura política. Cada um usa uma argumentação para preservar sua posição de lucros indevidos. O armamentismo americano, ele resultou em um número imenso de guerras perdidas. Afeganistão, Iraque, etc, etc, etc. Segundo, no aumento brutal das unidades internacionais enfim, né, as bases internacionais americanas. Em terceiro lugar, nas revoluções coloridas, né, a chamada guerra híbrida, que se combina uma desestabilização política, em alguns casos com intervenções militares posteriores. Bom, tudo isso resulta que a política é igual entre os democratas e os republicanos. Onde não foi igual? No Obama, tá? Eu quero lembrar para vocês que o Obama estava em solo nacional, em solo no Brasil, quando houve, em 2000, na primeira vez que ele nos visitou, quando houve uma decisão de invasão de algum país. Eu esqueci qual, eu não sei qual foi, não lembro qual foi. Que criou uma situação até chata, constrangedora. Nós não temos nada com isso, pô. Ele não pode ficar mandar declarar guerra no nosso território. Mas não ficou claro se ele tinha declarado. Posteriormente ficou. Eu acho que foi daqui mesmo que ele declarou. Bom, eles mantinham e mantêm toda uma política de espionagem. Essa questão que eles falam da 5G é porque a 5G bloqueia a espionagem deles. Porque eu e a Angela Merkel fomos objeto de uma espionagem
naquele momento, tá? A primeira reação do Brasil foi fazer um questionamento para o vice-presidente Joe Biden, que era o responsável dentro do governo dos Estados Unidos, para responder essas questões, até porque o Biden, o vice-presidente Joe Biden, se eu não me engano, era o responsável pelas questões de ciência e tecnologia nas relações internacionais e tinha uma responsabilidade sobre a América Latina. Então, nós fazemos uma primeira abordagem com ele, que diz que ele não tem nada a fazer. Passa um tempo, eu tenho um encontro, eu acredito que foi no G20 na Rússia, durante o G20 que eu compareci na Rússia, e o presidente Obama também, eu pedi uma bilateral formal com o presidente Obama e fiz uma absoluta reclamação a respeito do processo. Foi para o presidente Obama que eu fiz, não foi para o vice-presidente Biden. Para o vice-presidente Biden, quem questionou a situação foi o ministro da Justiça naquela época e da Ciência e Tecnologia, que foram aos Estados Unidos e manifestaram nossa desconformidade com isso. E fizemos uma reclamação, uma denúncia na ONU, eu e o governo alemão, porque a Angela Merkel estava também bastante ofendida com isso, porque, no caso dela, a gravação saiu da embaixada americana, parece, para o gabinete dela e o celular dela, pessoal. Bom, na conversa com o presidente Obama, ele disse que ia resolver o caso. Para mim, isso estava ele e a Susan Rice. E eu falei, olha, mas o vice-presidente disse isso para o meu ministro. Ele disse, eu sou o presidente dos Estados Unidos, daqui a uma semana eu te ligo e te digo o que vai acontecer. O que era resolver o caso? Resolver o caso era uma coisa simplinha. Era dizer para mim que não teria mais atitudes desse tipo. Dado que já havia tido, eu queria saber onde, como e quando e por quê. Se não quisesse dizer o porquê, onde e quando era absolutamente essencial. Entendeu? Era só isso. Uma semana depois, o presidente Obama me liga e diz que ele não conseguiu resolver, de forma bastante constrangedora. Daí eu disse para ele, presidente, o senhor percebe que não tem o menor sentido, então, eu ir aí agora nos Estados Unidos, porque ele fala para mim que vai abrir uma investigação, como de fato ele abriu depois. Tá? Ele depois abre uma investigação e tenta ali conter, não sei o que ele fez direito, sei que eles deram uma resposta não só para mim, mas para a Angela Merkel, eu soube de que não ia acontecer, etc. e tal. Mas, naquele momento, ele não tinha como fazê-lo. Bom, na sequência disso, chega a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, eu recebo o senhor Bill Clinton, que diz para mim que, de fato, é uma situação desagradável que aconteceu comigo, que eles queriam me explicar, que, assim como tinha um descontrole pela privatização de parte da inteligência, e que isso não era devido ao governo Obama. Eu estou descrevendo isso porque eu tenho as minhas opiniões privadas a respeito. Eu estou dizendo o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Nesse período de 6 meses, eles estabelecem, o que eu me lembro, tá? Eles estabelecem um grupo de trabalho, eles mudam as formas pelas quais eles vão tratar desses assuntos. Não acredito que resolvam, porque, pelo que eu aprendi, e não só por conta do ex-presidente Clinton, mas porque eu aprendi pelas conversas internacionais, ou por vários, inclusive por alguns estudiosos
sobre a questão da interferência das telecomunicações americanas na espionagem, isso é produto do Estado Profundo americano. Alguns dizem que é impossível que o presidente dos Estados Unidos não tenha total controle disso. É impossível. Outros dizem que uma parte de descontrole há. Essa é a discussão. O que eles fazem, eles fazem. Qual é a responsabilidade política dos presidentes? Do golpe no Brasil teve a presença das forças dos militares, sim, e hoje está mais do que aberta essa presença. Eu te digo assim, eu não sei qual é o nível absoluto da tropa nessa questão, mas eu acho que o alto escalão, especialmente o general que eu nomeei para comandante em chefe das Forças Armadas, comandante das Forças Armadas, não, do Exército, desculpa, comandante em chefe das Forças Armadas era eu. O general que eu nomeei para comandante do Exército Brasileiro, ele era uma pessoa que tinha um posicionamento contrário. Parecia ser um general democrata, comprometido... Vilas Boas, né? A senhora está falando do Vilas Boas. Demonstrou que não era. E se partes do alto comando do Exército estava nisto, estava nisto, se você quer a minha opinião, estava nisto. Hoje está claro que devia estar. Né? Eu estou falando até o Temer é uma pessoa que eu não tenho a menor confiança nas suas informações. O Temer é uma pessoa equívoca, é uma pessoa complexamente equívoca, mas ele é dado a sincericídio. Uhum. Os sincericídios escapam do Temer como se fosse, você entende, uma dificuldade de abarcar no silêncio toda a sua, sabe, todos os maus feitos dele. Então, até por carta ele comete sincericídio. Ele faz sincericídio estarrecedor. Aquela carta é um momento constrangedor de uma pessoa com ambição maior do que podia ter, né, do ponto de vista político e legítimo, né? E ele sempre supôs que o Biden, como sendo vice-presidente, queria falar com o vice-presidente. Jamais. É de uma ingenuidade na relação internacional não perceber que o Biden era enviado do Obama para conversar comigo e não com ele. A Lava Jato foi o mecanismo principal de relacionamento num determinado período. Por quê? A Lava Jato, ela busca desestabilizar meu governo também. Tanto é assim que na minha eleição, no final da minha eleição em 2014, há um vazamento da Lava Jato para a Veja. E há uma capa da Veja em que metade é o Lula, metade sou eu. Embaixo está escrito, eles sabiam. Não diz o quê? Que virou outdoor, que virou panfleto, foi distribuída como panfleto nas ruas, né? Foi feita para decidir a eleição. Desculpa. E mais. Sistematicamente produziram, em cima disso, toda a campanha de disseminação do eles sabiam. Que também o eles sabiam é um elemento fundamental. Porque você não precisa o quê? Sabiam tudo. Somos oniscientes e, portanto, passíveis de todos os crimes e pecados. Esse processo é o processo principal e não é arquitetado por uma inteligência do governo que agia por fora. É arquitetado
pela inteligência jurídica do governo, que é o Ministério Público. É o Ministério Público que arquiteta isso, que faz o papel assim de órgão de subversão da ordem. E eu acredito que os demais são cúmplices, ou alguns diretamente, e talvez com participação, e outros indiretamente. Mas aí é um contexto que articula desde o setor privado, a mídia, etc., etc., passando pelo Exército, pode passar por setores do Exército, pode, esse eu não tenho certeza, mas eu não sei como é que se deu o processo de adesão do senhor comandante do Exército, que depois vai fazer aquela péssima intervenção nas vésperas do julgamento do Lula, o senhor, que ele tinha medo da decisão do Supremo, que eu acho que o Supremo ali não devia ter aceitado aquele tipo de chantagem. Não podia. Vilas Boas, tem que dizer o nome dele. Boas. Isso, Vilas Boas. O general Vilas Boas que teve essa atitude. Agora, ali quem articula e quem tem estrutura e quem teve condições de fazer isso é uma articulação do Ministério Público, do senhor Sérgio Moro, vão dar os nomes, com a Globo e a Veja. E eu não sei qual é o restante dos comprometimentos. A desestabilização da Petrobras ela é importante. Por que fica claro que nós éramos mais grampeados do que eles dizem a China e a Rússia? Não é pelos nossos belos olhos, né? Porque eles nos acham, né, interessantes. É por conta da Petrobras. É por conta do caráter estratégico da Petrobras, que faz com que isso se mobilize assim. E depois, eu fico pensando que essa prática do sincericídio não pode ficar sendo adotada por todos os governantes do mundo, porque eu achei muito estranho a fala do presidente Obama a respeito do Lula. Muito estranho. Para comentar assim, então. Por que eu achei estranho? Porque não é usual isso. Segundo, porque a comparação com Tammany Hall não tem nada a ver. Tammany Hall é o lugar onde se negociava voto nos Estados Unidos. Você sabe disso? No início dos partidos democratas. Segundo, eu acho estranhíssimo, tá, que durante o governo Obama, estou falando de agora, sim, a gente ficou sabendo agora aquela questão da relação do Departamento de Justiça daquela época do governo ainda democrata com o Ministério Público de Curitiba, o seu Sérgio Moro. Aquela história que ele diz que ele manda para cá a cara do FBI, que eles têm essa relação de investigação. Para quê? Para tornar a Petrobras vulnerável para a exploração de petróleo aqui, porque eles sabiam que, enquanto tivesse o governo Lula ou meu, nós não íamos deixar. Nós não deixaríamos que houvesse essa quebra dos 30% da Petrobras, nós não íamos deixar que os leilões tivessem aquela composição. Por que nós não íamos? Porque a gente tinha a visão do pré-sal como passaporte para o futuro. Não é que eles queriam privatizar a Petrobras, eles queriam privatizar o pré-sal. E se pudesse tirar uma beira da Petrobras, muito que bem. Então, eu acho estranho, porque foi a história daquele fundo, daquela devolução da multa, foi um pagamento da multa absolutamente rápido e foi destruição das empresas de engenharia brasileiras. Ora.
Tem processo mais corrupto do que a crise de 2008? Uhum. Se você produz uma crise de derivativos, porque você está vendendo gato por lebre, vendendo crédito podre, que você está, de fato, corroendo toda a economia internacional e você não quebra nenhuma empresa, nenhum banco, tirante o Lehman Brothers, que não foi o único que participou disso? Não. No Brasil, tem de quebrar as empresas, tem de colocá-las de joelho, porque não pode ter uma empresas brasileiras disputando o mercado. Um ótimo final de semana para todos vocês. Até!